Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Um Encontro Muda Tudo. Aquele encontro que só quem já teve sabe como que isso muda a história, a trajetória da nossa vida, como que isso transforma a nossa mente, as nossas ações, os nossos desejos, os nossos objetivos. Esse encontro, ele nos dá uma nova perspectiva de vida, né? Ele nos dá uma nova direção. A gente começa a entender que não é só sobre nós, mas o que Deus quer fazer a partir de nós. Eu sou a Tatiane Pontes e hoje eu quero falar um pouquinho com vocês algo que o Senhor tem ministrado na minha vida, que é sobre o tempo, né? E quando a gente fala sobre tempo, um versículo que eu até já falei com vocês aqui, o texto de Eclesiastes, né? Que existe um tempo determinado para cada coisa debaixo do céu. Mas hoje, quando eu entendi que era para a gente falar sobre esse tema aqui no canal hoje, Deus me levou a uma outra passagem que tá lá em Gênesis 1, o princípio, né? Quando a gente pensa em Deus, como foi feita a criação, quando a gente lê esse texto de Gênesis 1, a gente começa a entender que Deus, ele fez tudo no tempo, de acordo com o tempo, né? Deus não erra. E muitas vezes a gente aprende, né, com o tempo, com os processos, mas como muitas vezes esse processo pra gente de espera é desafiador, né? Então, antes da gente começar a falar um pouquinho mais sobre isso, a gente vai ler lá em Gênesis 1, que fala assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia, e a trevas chamou de noite. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. Depois leia Gênesis 1, o capítulo completo, né? E aí você vai começar a ser ministrada pelo Senhor de entender que tudo foi feito com um tempo determinado, né? Deus nos ensinou até através da criação, né? Que ele é Deus, né, gente? Ele poderia ter criado o mundo completamente de uma vez só, né? Com uma palavra, com uma frase, ele poderia ter feito toda a criação. Mas aqui Deus nos ensina a importância da espera, a importância do processo do tempo, né? Porque aqui você vê que Deus criou, mas ao mesmo tempo ele parou e admirou. Antes de existir, assim, praticamente nada. Deus fez ali no primeiro dia a separação entre trevas e luz. E Deus parou e viu que aquilo era bom, né? Ele fez aquilo e ele parou para admirar. E muitas vezes a gente, nesse anseio de alcançar, nessa correria de fazer, porque eu tenho que produzir, porque eu tenho que mostrar, porque eu tenho que aplicar, que muitas vezes a gente não para nem para admirar aquilo que a gente já conquistou, aqueles feitos que Deus já fez na nossa vida, né? E essa semana eu tava correndo, né? E teve uma corrida aqui na minha cidade e eu comecei a pensar sobre aquilo de manhã. E eu falei assim: Deus, hoje teve uma corrida aqui em São José, eu não tava nem muito antenada, não estou muito antenada nas corridas aqui da minha cidade. Esse ano eu priorizei correr mais corridas mais longas e fora daqui da minha cidade, aos redores, né? E aí eu falei: mas Deus, houve um tempo que eu não perdia uma corrida na minha cidade. Eu, assim, logo ali no início, no meu primeiro ano de corrida, e na verdade eu me mantive muito tempo ativa nas corridas da minha cidade, e chegava meses que, assim, era corrida praticamente todos os finais de semana. Teve mês que eu olhei assim e falei: gente, eu só tenho um final de semana sem corrida oficial e vou correr. Então eu tava ali, porque aquela temporada, ela tinha que ser daquela forma. Só que hoje eu tô numa nova estação da minha vida e é extremamente necessário a gente entender em qual estação a gente tá da nossa vida.
né? Porque eu vejo que muitas pessoas querem andar conforme as outras pessoas. As pessoas querem andar a carreira do outro, correr a corrida do outro. E muitas vezes ela não aprecia dela, ela não analisa o ponto que ela tá, ela não analisa o que ela já percorreu, o que ela já conquistou, ou até mesmo o que ela precisa ajustar. Hoje a gente vê que a neurociência, ela já fala que o nosso cérebro, ele é neuroplástico. Não sei exatamente se é esse termo que eles usam, porque eu não sou especialista nisso, mas eu gosto muito de ler sobre isso, né? E aprender sobre o nosso cérebro, né? Então isso mostra que ele pode sim ampliar as conexões e aprender coisas novas, né? E eu já dei aqui vários exemplos na minha vida de coisas que eu achava que não era para mim, e Deus tem feito assim uma expansão da minha mente. Ele tá abrindo tanto a minha visão, ele tá ampliando, sabe? Para mim olhar as coisas de uma outra maneira. Para mim entender que não, eu posso sim. Se eu me dedicar, se eu me esforçar, eu vou no meu tempo, mas eu posso fazer. O problema é que muitas vezes o que limita a gente de fazer algo, de começar algo, é querer comparar a nossa velocidade com a do outro, né? Hoje eu tava lendo 2 Coríntios aqui, 1 Coríntios, perdão, e ali 1 Coríntios 12 fala sobre os dons espirituais, né? E ali eu comecei a meditar naquilo e a gente vê a multiforma que Deus trabalha, como que Deus derramou um dom diferente para cada um, e isso é tão rico, isso é tão precioso, né? Eu vejo isso, por exemplo, dentro do meu casamento. Eu sou uma pessoa muito mais coração do que razão, às vezes. E o Mateus, ele é muito mais razão, muitas vezes, do que coração. Então, a gente tem que unir isso para equilibrar. Porque tem horas que o Mateus, ele precisa dessa sensibilidade. E tem horas que eu preciso dessa razão. Então, é onde se completa. E a gente tem que olhar o próximo, olhar a igreja, olhar as pessoas como um corpo realmente de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Então, às vezes, a gente anseia por estar vivendo coisas que Deus nem nos chamou para fazer. E aquilo não é o propósito de Deus para sua vida. Mas, ao mesmo tempo, Deus tem aberto a sua visão, Ele já tem colocado no seu coração. A palavra fala que Deus efetuou tanto o querer quanto o realizar. Então, às vezes, Deus já está colocando em você o querer. Você já tem um anseio de algo, né? E aí falta realizar. E aí a gente vai também na palavra, a fé sem obras é morta. Essa é uma passagem que o Senhor tem martelado na minha cabeça. A fé sem obras é morta. E quais são essas obras, né, que eu preciso realizar, né? Eu colocar em prática os mandamentos. Eu multiplicar daquilo que Deus está me entregando agora. Seja de conhecimento, seja financeiro, sabe? Qual recurso que está disponível na sua mão agora? Não é só sobre você. Quando você vai entender que a sua caminhada de vida até aqui hoje não é só sobre você, é o que Deus quer fazer através de você, mas não é para mérito seu, não é para você chegar lá e se sentir a última Coca-Cola do deserto, a última bolacha do pacote e usar isso para sua glória, porque a glória não é sua, não é minha. É tudo sobre Ele. Quando eu vejo a minha trajetória de vida, quando eu vejo quantas coisas eu passei, eu sobrevivi, falei, cara, eu ter a vida que eu tenho hoje, eu ter a mentalidade que eu tenho hoje, foi pela graça, foi o cuidado de Deus com a minha vida, sabe? Quando eu olho alguns anos atrás da minha vida e vendo a direção que a minha vida estava tomando, eu vejo o amor de Deus me tirando exatamente na hora certa, me resgatando. Falando, filha, esse caminho aqui é morte, mas eu tenho um caminho de vida para você. E quando, que nem eu falo, gente, esse nome, o Encontro Muda Tudo, ele não foi escolhido aleatório. Não foi escolhido porque, eu pensei, acordei. Não, gente, isso aí é a história da minha vida. O encontro muda tudo. Porque esse encontro que eu tive com o Senhor Jesus mudou a rota da minha vida. Mudou o caminho da minha vida.
E hoje eu entendo plenamente que as coisas que deram errado naquela estação eram necessárias para que o Senhor estivesse operando na minha mente hoje, me dando uma nova mentalidade. E eu penso, Deus, se eu já não sou a mesma de 1 ano, 2 anos atrás, eu já não quero as mesmas coisas que eu queria naquela época. Eu imagino que o Senhor vai fazer na minha vida aqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Gente, é infinitamente mais do que a gente pensa, que a gente pode imaginar. Os planos de Deus é muito maior. A nossa mente é limitada demais para entender a grandeza de Deus. Recentemente, eu estava participando de um culto, sabe, com um grupo de amigas, um culto familiar que uma pastora amiga faz, a pastora Michele. Ela é uma bênção e ela é uma das que eu falo assim, que Deus colocou na minha vida no momento pontual, sabe? Deus foi tão bom porque Ele me apresentou amigas pontuais. Ao mesmo tempo que eu tava tipo Elias, achando que só eu tinha sobrado, que eu tava sozinha, que eu tava desamparada, Deus falou assim, filha, você não tá. É que você tá confundindo quantidade com qualidade. Eu vou trocar as suas mesas. Eu vou trocar as pessoas que estão em volta de você. Mas não é sobre elas, é sobre o que eu preciso fazer em você. E aí o Senhor vai nos dando maturidade para entender, não é que você é melhor do que alguém, ou que você é mais espiritual que alguém, mas essas podas que Deus faz em nossa volta, ela é necessária, né? E eu tava nesse culto na semana passada, e eu tava me sentindo muito cansada. Eu vim de uma temporada muito cansada. E eu falei assim, meu Deus, que cansaço é esse? Fui fazer exames, peguei contato de médica com as amigas, fui fazer um check-up, fui fazer todos os exames pra ver se tinha alguma coisa errada com a minha saúde, porque eu já tava começando a achar. Falei, meu Deus, tem alguma coisa errada. E eu não tava conseguindo discernir aquilo. Mas eu falei assim, bom, eu vou no médico, eu fazendo todos os exames e estando tudo ok, eu vou entender que isso não é algo físico, mas é algo espiritual. E aí eu fiz, gente, pra minha surpresa, né? A médica falou, olha, tem algumas vitaminas que realmente vão precisar, a gente vai precisar repor, mas esse cansaço que você tá me relatando não justifica. Falei, Deus, então realmente tem algo, né? E aí eu fui nesse culto, gente, nesse dia eu tava me arrastando, gente, eu não sei se você já passou por isso, mas assim, é algo que só quem passou consegue explicar. Uma fadiga, um cansaço, uma coisa assim, e na aquela voz, que não é a voz de Deus, e a gente já consegue reconhecer essa voz. Não vai, você tá cansada. Fica em casa, descansa, né? E assim, por isso que é tão importante a gente discernir, porque às vezes é sábio mesmo a gente deitar e descansar. É o que a gente precisa. Mas às vezes Deus quer te levar para um lugar, porque é lá que você vai ser renovado. E foi isso que aconteceu. Nesse dia eu tava no culto, e o Espírito Santo comunicava comigo assim, pede pra essa moça orar por você. Deu, ai meu Deus, não vou pedir. Eu tava resistindo, gente. Eu falei, ai, não vou pedir não. Que vergonha, né? E aí, gente, ela foi orar pra uma moça, na hora que ela virou na minha frente. Eu falei, meu Deus, é agora. Eu falei assim, né, Vivi, ora por mim. E ela orou. Gente, no que ela orou por mim, de verdade, eu fui assim, cheia, que eu não sei colocar em palavras aqui pra vocês. Talvez você tá me ouvindo aqui pela primeira vez, ou você tá me ouvindo aqui, já me ouviu em outros vídeos, e você nunca experimentou isso, e pra você, às vezes, isso pode ser muito louco, né? Mas, enfim, isso não tá disponível só pra mim, tá disponível também pra você. E eu sei, gente, que eu saí daquele culto, que parece que tirou a minha canseira com a mão. No outro dia eu acordei e falei, meu Deus, o que é isso? É o mesmo corpo? É a mesma tarde? Porque assim, eu senti leve, uma leveza, mas porque eu estava nesse ambiente no tempo certo, no momento certo. Então o Senhor me direcionou até lá. Então muitas vezes quando a gente vai para um culto, ou para um ambiente que às vezes você está até enfrentando uma resistência grande para chegar lá, você não vai voltar da mesma forma que você chegou. E foi isso que aconteceu comigo. Então, assim, eu vejo como que... E Deus sabia, quando Ele começou a me transicionar para outros ambientes, para novos relacionamentos, ou fortalecer os relacionamentos que eu já tinha com mulheres sábias,
Deus fortaleceu esses relacionamentos hoje na minha vida com essas mulheres. Hoje eu tenho um grupo de amigas de oração. A gente se reúne não só para tomar café, a gente sempre ora, a gente ora uma pelas outras, ora uma pelo filho da outra, ou às vezes uma tá mais abatida, ou amiga, eu tô meio abatida, ora aqui por mim. Gente, isso é uma riqueza que o Senhor me deu, sabe? Que dinheiro nenhum pode comprar, né? E eu nesse domingo, né, que eu falei pra vocês que eu tava correndo e Deus tava ministrando na minha vida sobre estação. Ele, filho, entende a estação que você tá, a estação que você tá é essa agora, não queira viver a estação do outro. E Deus ministrando ali na minha vida. E chegou a noite, fui na igreja, fui no culto, gente, e a palavra que foi ministrada foi sobre tempo. Sobre o novo tempo que Deus tem. Sobre algo que a gente já passou de ruim, não define as novas experiências. Gente, na hora que o pastor começou a pregar, minha vontade era levantar, falar assim, nossa, Deus falou isso comigo hoje de manhã e, gente, foi uma confirmação daquilo que Deus tinha falado comigo de manhã. E uma coisa que ele falou, eu gravei e eu não vou esquecer nunca mais. O tempo é a única coisa que você não consegue guardar. O dinheiro a gente guarda, uma roupa a gente guarda, uma lembrança a gente guarda, né? De uma foto, de algo material a gente consegue guardar. Mas o tempo a gente não guarda. Ele vai passar de qualquer forma, né? Só que o que define é como a gente está usando o nosso tempo. E é isso que eu comecei a falar com Deus. Falei, Deus, como que eu tô usando meu tempo? Como que eu tô administrando o tempo de vida? Quantas pessoas que a gente ama que não estão mais aqui? Que o tempo delas chegou ao fim, acabou. Né? E eu e você tá aqui ainda. Deus está nos dando tempo de vida. Então tem um propósito nisso. E a gente não pode gastar a nossa vida por nada, sabe? Correndo atrás de nada. Correndo atrás de um reconhecimento, às vezes, humano, de pessoas que é tão transitório. Porque as mesmas pessoas que clamavam por milagres para Jesus foram os mesmos que gritaram crucifica. Então, se você depende de aprovação, se você depende do que as outras pessoas estão falando sobre você, se você é apto ou não, se você é inteligente ou não, se você é suficiente ou não, se você baseia a sua vida nisso, você está afadado ao fracasso, porque você não vai ser suficiente, tá? O único que é suficiente é o Senhor. Ele é o único. Ele é o único que quando você está na presença dele, você esquece de tudo e de todos os problemas. E você não quer sair daquele lugar, porque ele te preenche de uma maneira completa. E aí muitas vezes eu penso, cara, vai chegar um dia que a gente vai viver isso para sempre. Porque o nosso alvo não pode ser só aqui, né? Quantas mensagens que a gente está ouvindo, né, sobre a volta do Senhor. E aí é uma opção, eu acreditar ou não. Tudo bem, né? Nós não conseguimos convencer ninguém a nada. Mas eu vejo que o Espírito Santo, ele faz, ele transforma. Ele é capaz, ele é o único capaz de convencer, né? Da justiça, do pecado, do juízo. Ele é o único que nos constrange em amor. Porque quando eu tive esse encontro com Jesus, eu fui constrangida com amor. Até hoje, gente, se eu tenho uma atitude que não condiz com o Espírito Santo de Deus, com o fruto do Espírito, o Espírito Santo é o primeiro, não precisa ninguém vir me falar que eu tô errada, porque o Espírito Santo é o primeiro a me corrigir. Recentemente eu tava correndo, um cara de bicicleta na calçada me fechou, e eu ali, e o cara meio que ainda balançou a cabeça. Gente, eu comecei a xingar, não falei palavrão, porque eu não falo palavrão. Mas eu tive uma atitude que eu falei, gente, não condiz. Não condiz com uma pessoa que fala de Deus. Mas ali na hora o Espírito Santo, filha, você tá errada. Você agiu da maneira errada. E aí eu, perdão, Senhor, perdão, realmente eu não deveria, eu fiz errado, eu fiz feio. Falei, que feio! Às vezes a gente... E ninguém viu, gente. Não tinha ninguém conhecido perto, ninguém viu. Eu poderia passar, ter uma atitude dessa e seguir minha vida tranquilamente. Mas muitas vezes a gente se preocupa mais com o que os homens pensam sobre nós do que o que Deus pensa sobre nós. Quando a nossa maior preocupação deve ser: Senhor, o Senhor está comigo 24 horas do meu dia. O Senhor conhece cada pensamento
Cada intenção, cada ação que eu tenho, o Senhor sabe por que eu tô fazendo aquilo. E muitas vezes a gente não se preocupa com isso. Às vezes a gente tá preocupado com a plateia. Só que a plateia, ela não vai te trazer salvação, ela não vai te trazer cura no dia que você precisa, né? Naquele dia que você tá abatida. Não vai ser a multidão que vai te dar o que você precisa, vai ser Ele. Então ele tem que ser o primeiro a ser honrado por nós em tudo, em todas as coisas, né? Então, assim, tudo isso, gente, que eu tô ministrando aqui hoje, compartilhando, falando com vocês, são coisas que o Senhor tem tratado na minha vida, né? Porque às vezes a gente começa a buscar o Senhor, a gente começa a orar mais, jejuar, enfim. E aí, às vezes, a gente entra num ativismo, né? Numa religiosidade, porque eu tô quase santa. Tô quase subindo, sendo arrebatado. Você já começa a se colocar numa posição aqui, ó, um pouquinho mais. O orgulho começa a querer entrar, né? E, gente, não é sobre isso. Gente, se não for a graça de Deus diariamente, se a gente não colocar nosso joelho no chão todo dia, falar, Deus, então, assim, ó, eu, homem miserável que sou, se o Senhor não for comigo, não dá, não. Se o Senhor não me ajudar a amar, eu não consigo amar. Se o Senhor não me ajudar a perdoar, não consigo, Senhor. A gente tem que ter orações sinceras com Deus. Não adianta fazer papelzinho com Deus, não, gente. Não funciona. Porque Ele conhece a gente, a nossa essência. Ele conhece tudo sobre nós. Ele conhece quem a gente era, o que a gente já melhorou, o que a gente precisa melhorar e o que a gente ainda vai se tornar. Ele sabe tudo. A nossa trajetória de vida aqui, o nosso tempo aqui. Então, deixe que Ele te transforme conforme a vontade dEle. Não é para te punir, não é para te castigar, mas Ele corrige quem Ele ama. Então, Ele não vai te deixar do jeito que você tá. Assim como Ele não tem deixado como eu estou. Né? Eu vejo que coisas que eu falo, Deus, nossa, aqui eu já melhorei, mas isso aqui, Deus, ainda tá ruim demais. Me ajuda a melhorar. Me ajuda a ser uma mulher melhor. Me ajuda a ser uma esposa melhor, me ajuda a ser uma mãe melhor, uma amiga melhor, uma filha melhor, uma cristã que não envergonha o nome do Senhor, sabe? Que as pessoas veem assim, ela crente só ali, saiu na crente, mas, entendeu? Não é isso, eu quero pregar com a minha vida, ser uma pessoa íntegra, verdadeira, e isso é só, gente, com Ele. É só estando assim com Ele, ó. Quando a gente dá um passinho falso, sem Ele, sem pensar o que Ele faria, sem agir por impulso, a gente sempre quebra a cara. Então, que você receba essa palavra no seu coração hoje e pense sobre isso. Pense como você tá levando a sua vida até aqui, né? Para onde esse caminho que você tá hoje vai te levar. Deus te abençoe.